Está no ar. Programa Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, princípio e fim. Jesus Cristo reina em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua palavra é luz pra gente. Alfa e Ômega, começo e fim. Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua luz nos guia eternamente. E um bom dia a todos vocês, queridos ouvintes da nossa rádio SDS. É com muita alegria que damos início a mais uma programação para estarmos juntinhos na presença de Deus nesta manhã, neste dia que o Senhor nos concede como um belo presente para mim e para você. É com muita alegria que nós queremos assim acolher a cada um de vocês nesta manhã, porque o Senhor é conosco. Queremos que você, meu irmão, minha irmã, possa já cedinho e acolhendo a presença amorosa de Deus também em seu coração. Deus possa abençoar ricamente a sua vida e que você possa nesta hora fazer a experiência do amor de Deus por sua vida, pelos seus, por todos aqueles que nós tanto amamos. Que Deus possa assim derramar ricas graças, ricas bênçãos sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Evangelho do Dia. E estamos de volta para juntos meditarmos o Santo Evangelho do Dia. Hoje nós queremos mais uma vez clamar a presença do Espírito Santo sobre cada um de nós, para que Ele venha tocando em nossa vida, em nosso coração, tocando no mais íntimo de nós, para assim podermos meditar o Santo Evangelho. Por isso, rezemos juntos, pedindo as luzes do Espírito Santo sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre os nossos lábios, para que Ele esteja a serviço do reino de Deus. Todo o nosso ser esteja aberto para as manifestações da graça de Deus em nossa vida, na minha vida, na tua vida, meu irmão, minha irmã. Por isso, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem sobre a nossa mente, abrindo a nossa mente para compreendermos os ensinamentos do Senhor, para que possamos conhecer a vontade de Deus para nós, para que possamos assim estar intimamente unidos de pensamentos com o Senhor, o nosso Deus. Por isso, vem Espírito Santo tocando a nossa mente, tocando o mais íntimo de nós, no mais profundo de nós, para que assim nós possamos nos render a Ti, nos submeter a Ti, ó Divino Espírito Santo de Deus. Vem sobre os nossos lábios, tocando em nossa boca, assim como o profeta recebeu aquela tenaz que tocou na sua boca e a purificou, assim também que Tu possas vir tocando em nossos lábios, ó Divino Espírito Santo, para que eles sejam purificados, para que nós possamos assim proclamar a boa nova, anunciar a boa nova do reino, glorificar a Deus com o nosso canto, com as nossas palavras, com todo o nosso ser. Por isso, vem Espírito Santo, toca em nossos lábios para que nós sejamos homens e mulheres do Evangelho, que anunciem a boa nova a que todos aqueles que necessitam. Por isso, Espírito Santo de Deus, vem tocando em nossos lábios, purificando, tornando os lábios do louvor, da ação de graça. Vem também tocando, Espírito Santo, no nosso coração, para que a palavra de Deus encontre espaço dentro de nós, para que ela permaneça em nós, em nossa vida,
em nosso proceder, em nosso agir. Por isso, Espírito Santo de Deus, vem abundantemente sobre a minha vida, sobre a vida de cada um daqueles que nos acompanham nesta hora, neste momento de graça, nesse momento na qual o Senhor nos proporciona estarmos na sua presença. Por isso, Espírito Santo de Deus, abre o nosso coração para que aí a palavra encontre terreno fértil, terreno preparado para receber a semente da palavra de Deus. E nós queremos assim, meu irmão, minha irmã, meditarmos o Santo Evangelho, que você possa já ir traçando sobre a sua fronte, sobre os teus lábios, sobre o teu coração, o sinal santo da cruz. Meditemos juntos o Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará estes lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queremos então nesse momento meditar esse Evangelho. Nós estamos diante desse fato onde a mãe dos filhos de Zebedeu que aproxima de Jesus para fazer-lhe um pedido. Se ela soubesse o que ela estava pedindo, ela não tinha noção nenhuma do que ela estava pedindo para Jesus. Mas ela se aproxima do Senhor e diz para Jesus: "Concede aos meus 2 filhos no seu reino assentar-se um à direita e o outro à tua esquerda." Jesus então responde para ela: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podereis beber o cálice que eu vou beber?" E os discípulos mais que depressa responderam: "Podemos." Nenhum e nem o outro, nem a mãe nem os filhos sabiam o que estavam pedindo a Jesus. Eles estavam pedindo o martírio. Qual mãe que quer para o seu filho, sua filha, o martírio? Porque o que ela pedia para Jesus, eles teriam que passar pelo martírio. Jesus ainda questiona: "Vocês não sabem o que estão pedindo?" Porque morrer por amor a Jesus não é qualquer coisa.
Para uma mãe ver o filho sendo maltratado, blasfemado, condenado à morte, isso é terrível. Mas essa mãe pensava apenas no reino de glória, no reino onde os seus filhos seriam elevados, colocados mesmo no patamar elevado, ao lado de Jesus, uma à direita, outra à esquerda. Ela não pensou duas vezes, ela pediu para os 2 filhos. Ela não tinha noção do que ela estava pedindo. Por isso Jesus diz para ela: mulher, você não sabe o que estás pedindo. E Jesus ainda diz para os discípulos: acaso vocês poderão beber do cálice que eu vou beber? E qual era o cálice que Jesus ia beber? Senão o do martírio. Jesus que ia dar a sua vida por nós na cruz. Jesus bebeu o cálice que o Pai lhe ofereceu. O cálice da desonra, o cálice da humilhação, o cálice da dor, o cálice da condenação injusta. E assim a gente vê que Jesus diz para eles prontamente respondem: podemos beber do cálice. Jesus diz para eles: de fato vocês beberão, porque Jesus sabia que eles também, se permanecessem seguindo a Jesus, eles passariam também por tribulações, eles também passariam por humilhações, eles também iriam passar pelo martírio. E assim a gente vê que eles sofreram muito por causa do nome de Jesus, por causa do amor que eles tinham por Jesus. João, dizem que ele não sofreu o martírio, mas a perseguição que esse homem sofreu, as torturas que esse homem sofreu, foi tremendas. E o seu irmão, com certeza, um mártir, deu a vida por amor a Cristo, por amor ao reino de Deus. Mas nesse momento eles estavam empolgados, pensando que o reino que Jesus estava trazendo era um reino de glórias, era um reino de aplausos, era um reino semelhante ao reino deste mundo, onde aqueles que estão mais próximos são bem vistos, são aplaudidos. Mas Jesus sabia que mesmo eles não sentando à sua direita ou à sua esquerda, porque este lugar, o Pai, somente Ele sabia a quem Ele iria conceder, mesmo assim eles iriam passar pelo martírio, pelo combate espiritual. E assim, meu irmão, minha irmã, nós também muitas vezes não sabemos o que pedimos ao Senhor. Muitas vezes nós pedimos algo que não é para nós, que não é para o nosso crescimento espiritual. O que você tem pedido a Jesus? O que você tem renunciado por amor a Jesus? Você está preparado para beber do mesmo cálice que Jesus bebeu? Nós estamos preparados para beber deste cálice, da sua paixão, da sua morte e também da ressurreição? Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos ser pequenos, assim como Jesus diz para eles: aquele que quer ser grande, seja servidor de todos. Se coloca como servidor, como aquele que serve, como um anauim, como um pequenino diante de Deus. Assim nós iremos agradar o coração de Deus, assim nós iremos testemunhar as maravilhas que Deus realiza na nossa vida, na vida dos nossos, sendo simples, pequenos, homens de fé, homens e mulheres de fé, de oração. Por isso, nesse dia, que nós saibamos
pedir ao Senhor aquilo que servirá para o nosso amadurecimento na fé, o nosso crescimento na fé, a nossa transformação interior. Deixemos de lado tantos pedidos desnecessários e saibamos pedir ao Senhor aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Nada mais é do que pedir que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, porque nem sempre aquilo que nós queremos é bom para nós. Aparentemente é bom, é agradável, nos proporcionará bem-estar, mas nem sempre o que nós pedimos é bom para nós. Mas que o Senhor possa hoje nos conceder a graça de fazer a sua vontade, estar na vontade de Deus, para que se cumpra plenamente o seu plano de amor na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Por isso, queridos ouvintes, que nós possamos nos aproximar de Jesus hoje para fazer a Ele o nosso pedido, mas que finalizemos estes pedidos dizendo: segundo a Tua vontade, Senhor. Eu preciso disso, mas que se cumpra segundo a Tua vontade, Senhor. Que nós não queiramos passar por cima da vontade de Deus, porque Deus tem um plano para realizar na nossa vida. Deus tem um projeto de amor para cada um de nós, para mim e para você, meu irmão e minha irmã. Então que você possa meditar no seu coração através desta música, deixando mesmo que o Espírito Santo possa convencer o teu coração que o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós, o que é melhor para você. Não pense que o Senhor te abandonou porque você não conseguiu aquilo que você queria. Não pense nisso, mas pense que Jesus está realizando a sua vontade na sua vida. Que Deus possa nos abençoar nesse dia, nos concedendo aquilo que vem do seu coração. Terço, Alfa e Ômega. E retornamos para juntos rezarmos o terço, clamando o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, sobre a nossa alma. Queremos apresentar a Ele os nossos pedidos, as nossas intenções, que se cumpra, segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus, para cada um de nós, aquilo que nós trazemos como intenção. Convido a você a rezar comigo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. E antes de rezarmos este mistério, nós queremos apresentar ao Senhor as nossas intenções. Quero rezar por você, meu irmão, minha irmã, que está aí na sintonia conosco. Você que está sintonizando agora a nossa programação, quero rezar por você, que você possa permanecer aí conosco, rezando conosco, acompanhando a nossa programação. Quero rezar pelas intenções do seu coração. Queremos rezar pedindo ao Senhor suas ricas bênçãos sobre nós, sobre as nossas famílias, a saúde para os nossos doentes, para aqueles que passam por tribulações, para aqueles que passam por dificuldade. Pedimos a cura, a libertação para as nossas vidas. De maneira especial, lembremos dos nossos antepassados. Peçamos ao Senhor que também os nossos entes queridos que já partiram possam alcançar a graça da glória de Deus. Aqueles que estão no purgatório, que sejam introduzidos na presença de Deus, na visão beatífica. Por isso, rezemos por todas as almas do purgatório, rezemos pelos nossos entes queridos que já partiram, para que eles possam gozar da eterna glória em Deus. Rezemos também pedindo pelas famílias, pedindo por todos aqueles que pediram as nossas orações, todos aqueles que constantemente nos pedem: reze por mim, estou passando por situações semelhantes a essas. Peçamos ao Senhor que alcance a necessidade de cada um, de cada uma. E você, meu irmão, minha irmã, possa ir também apresentando já ao Senhor os teus pedidos, as tuas intenções. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. 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 São Francisco de Assis, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. São João da Cruz, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém.
Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Jesus Cristo, Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O recado de Deus. E como recado de Deus, nós queremos trazer para você, meu irmão, minha irmã, a presença da Virgem Santíssima. Queremos sempre em nossa programação finalizá-la falando, rezando com Maria. Ela que esteve aos pés da cruz, ela que sofreu o martírio do coração. Maria sofreu profundamente ao ver o seu filho flagelado, o seu filho ferido, ao ver o seu filho sendo crucificado, despido. Nossa Senhora sofreu martírio em seu coração. Queremos pedir que ela interceda por nós, diante dos nossos desafios, diante das realidades que muitas vezes sobrevêm à nossa casa, através de uma enfermidade, através de alguma situação na qual nós padecemos juntos com aqueles que amamos. Que a Santíssima Virgem possa interceder por aqueles que
estão vivendo o seu calvário nos hospitais ou nas suas casas através da enfermidade que os visitou. Que a Santíssima Virgem Maria possa estar ao lado de todos aqueles que sofrem. Por isso, Mãe querida, que a Senhora possa visitar a todos aqueles que estão padecendo nesta hora, levando a paz, levando aos seus corações a graça do alívio através da palavra de Deus, através dos ensinamentos do Senhor. Eles possam alcançar esperança de um mundo melhor, de uma vida plena em Deus, da ressurreição final. Que todos aqueles que estão próximos a fazer a sua Páscoa, a sua passagem, possa fazê-la recebendo a graça dos sacramentos, possam fazê-la a sua Páscoa na comunhão com Deus, e assim eles possam comungar da beatitude e da graça, da ação poderosa de Deus que os espera neste novo céu, nessa nova terra que o Senhor prepara para cada um de nós. Por isso, Mãe querida, visita todos os nossos doentes, todos aqueles que sofrem, todos os marginalizados, desprezados. Visita os seus corações nesta hora. E nós vamos então ficando por aqui, queridos ouvintes. Queremos finalizar a nossa programação rezando, pedindo a Deus que permaneça conosco, não nos abandone, Senhor, nosso Deus. É o que clamamos, é o que desejamos. Nesse dia e sempre, a presença de Deus na nossa vida. Quero deixar aquele convitinho todo especial, lembrando que a comunidade Alfa e Ômega, ela realiza os seus trabalhos também através dos meios de comunicação, através do Facebook. Nós rezamos o Terço da Misericórdia, de segunda a sexta-feira, às 15 horas da tarde. Através do nosso Facebook ao vivo, você possa aí estar acessando, entrando e rezando junto conosco. Então, de segunda a sexta-feira, às 15 horas, ao vivo, através do nosso facebook.com/alfa com PH, ALPHA e ômega. Você possa, então, assim, rezar conosco. Também nós temos todos os sábados o ofício à Imaculada Conceição, que também é transmitido pelo Facebook, todos os sábados às 9 horas da manhã. Que você possa rezar também com a comunidade Alfa e Ômega através do Facebook da nossa comunidade. Você acessa e você vai ver lá na nossa página o ofício e o terço da misericórdia a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos então deixando um forte abraço a todos vocês, queridos ouvintes. Até sexta-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui juntinhos para mais uma vez meditarmos a palavra de Deus, rezarmos e levarmos a Deus o nosso coração. Até então, sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Fique com Deus. Alfa e Ômega, começo e fim, Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre, sua luz nos guia eternamente. Fé que guia, amor que salva, até breve que Deus te guarda. Nos encontramos na próxima. Fique na paz e na presença de Deus.